O Ministério Público Eleitoral recomendou a cassação do mandato do presidente Michel Temer e que a ex-presidente Dilma Rousseff fique inelegível. O parecer diz respeito ao processo que investiga a chapa Dilma Temer. O Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, chamado de Setor de Propinas, foi apontado por delatores como responsável por distribuir recursos para as campanhas eleitorais. Durante a cariação entre Marcelo Odebrecht e outros 3 ex-executivos, Gilberto Mascarenhas revelou que o setor movimentou 450 milhões de dólares só em 2014. Marcelo contou que também foram reservados 120 milhões para doações oficiais e que havia o cuidado de destinar desse valor 1/4 para o PMDB, 1/4 para o PSDB, 1/4 para o PT e 1/4 para os outros partidos. Para a campanha de Dilma Rousseff, os acertos eram feitos com Guido Mantega. Após extrapolar o teto de doações oficiais, o ex-ministro teria perguntado a Marcelo: "A gente tem compromissos de apoiar alguns partidos da coligação. Você consegue assumir esses compromissos?" Em resposta, foram pagos 21 milhões de reais ao PCdoB, PRB e PROS. Marcelo não soube dizer o total pago pela empreiteira como Caixa 2. Segundo ele, vários executivos do grupo tinham autorização para fazer repasses não contabilizados, que iam desde bônus para executivos até pagamentos de milícias. Mas não deu detalhes. Outro delator, Benedito Júnior, disse que 40 milhões foram usados em Caixa 2 e outros 40 milhões destinados à barriga de aluguel, empresas que doaram a campanha de Dilma e depois eram reembolsadas pela Odebrecht, como a cervejaria Itaipava. Os delatores entregaram ao TSE planilhas e e-mails que comprovariam os repasses revelados. Diante das provas e dos depoimentos, o Ministério Público Eleitoral já encaminhou um parecer aos ministros do tribunal. A recomendação é de que o mandato do presidente Michel Temer seja cassado e que a ex-presidente Dilma Rousseff fique inelegível. O julgamento começa na próxima terça-feira. Muito bem, Prisco. Uma boa tarde para Tudo você. bem, Adriane? Tudo bem. Olha só, essa recomendação do Ministério Público que a gente viu na reportagem, a gente, inclusive, já havia antecipado ontem essa informação aqui mesmo no SBT Meio-Dia, né? Adriane, exatamente. Bem isso. A grande verdade é a seguinte, é aquilo que falamos ontem. Se há votos suficientes para derrotar o voto do relator, ótimo. Será feito semana que vem e o presidente fica livre disso. Se não houver a votação e alguém pedir vistas, é porque foi a estratégia da defesa de Michel Temer. Está muito claro. Agora, esse encaminhamento de voto do Ministério Público Eleitoral, que não se sabe ainda se será exatamente o voto do relator do caso, é uma situação meio esdrúxula, porque torna Dilma Rousseff inelegível e cassa o mandato de Michel Temer. Ou seja, ele continuaria elegível. Sim, porque cassado também o atual presidente, que era vice, nós ficamos sem presidente. Assume o presidente da Câmara interinamente e em 30 dias tem que convocar eleição do novo presidente para o mandato tampão. E o próprio Michel Temer seria uma alternativa. Então, Ildiane, fica bem estranho. O cidadão é vice, assume com a deposição da titular, agora é cassado, mas não perde os direitos políticos e daí é eleito indiretamente. Literalmente o samba do crioulo doido, né, Exatamente. Prisco? Olha só, agora falando dos anúncios ontem do ministro Henrique Meirelles, qual a repercussão? Olha, a repercussão até foi menor do que se estava imaginando com base no que ele havia falado na semana passada, quando sinalizou para aumento de impostos, aumento para o trabalhador, para a classe média. E não foi bem isso que ocorreu. Mas vamos começar do começo. No suposto ajuste econômico apresentado ontem, nós já temos aí uma previsão de déficit de 139 bilhões. Já é algo considerável. Mas, além desse déficit, nós temos aí um rombo de 58 bilhões. Só que o governo não pode acrescer os 58 aos 139 sob pena de entrar na mesma balada do governo Dilma Rousseff e perder o controle da situação e a confiança do mercado internacional e da sociedade brasileira. Próxima tela. Então, o que é feito? Cortes nos ministérios. E também dentro desses 20 bilhões tem aí 500 e poucos milhões de outros poderes, como o judiciário
e o Congresso. Então seriam 20 bilhões no Executivo com os demais poderes, emendas, quase 11 bilhões. O que é emendas? Emendas parlamentares. Aqui, Udiane, chiadeira, berreiro de deputados e senadores. Situação delicada, sob o aspecto político. E, finalmente, PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi criado pelo governo Dilma Rousseff, um corte de quase 11 bilhões. Próxima tela. E a receita seria aumentada como? Com hidrelétricas, em número de 4, que ontem a Justiça assegurou a reintegração para a União. Ou seja, essas usinas seriam vendidas, gerariam aí 11 bilhões. Fim de benefícios fiscais, o que é isso? É o fim da desoneração da folha de pessoal de alguns segmentos empresariais, de algumas empresas da economia brasileira. Ou seja, passariam a ter que comparecer. Aí vai gerar 5 bilhões. É um imposto indireto. Mas imposto mesmo, Udiane, seria o IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras nas Cooperativas de Crédito. Elas teriam que pagar essa conta, de quase 1 bilhão e 200 milhões. Então, esse é o retrato. Vamos ver como a situação evolui, mas, de alguma maneira, aquilo que havíamos falado aqui se concretizou. O presidente Michel Temer não queria mais imposto para o trabalhador e para a classe média. Obrigada. Prisco, rapidinho, o jornal já está estourando. Está estourando. Novidades, Eduardo Cunha? Eduardo Cunha, recebemos agora a informação que ele sofreu a primeira condenação por parte do juiz Sérgio Moro, que ele está sendo condenado por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão fraudulenta de divisas, condenação de 15 anos e 4 meses. Pois muito bem, esse assunto e também a situação do Rio de Janeiro, onde até o Tribunal de Contas teve seus conselheiros presos, assunto do SBT News. 7h20. Obrigada, Okay? Prisco. Valeu. Até amanhã.